Bom dia, boa tarde e boa noite. Se você não é inscrito no canal, primeira coisa, eu vou pedir a sua gentileza, se inscreve no canal, clique no joinha e vamos embora pro vídeo, porque esse conteúdo vai ser bom para você se você está pensando em fazer o concurso dos Correios, certo? Deixa aí no comentário se você vai fazer ou não depois de assistir o vídeo, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Valdenir Matricardi, trabalhei nos Correios do ano de 2011 a 2024. Certo? Onde eu pedi a demissão acordada. Se você quiser saber algum outro tipo de conteúdo, coloca aí também nos comentários que eu vou estar olhando e aí quem sabe eu faço um vídeo com relação aos comentários que tiverem aí, tá bom? Bom, esse canal meu foi criado para falar a respeito de assuntos financeiros, mas pela bagagem e experiência que eu adquiri no Correios, me chamou a atenção e alguns colegas meus, amigos, falou, por que você não grava um vídeo com relação a isso? E atendendo a alguns pedidos, eu estou gravando esse vídeo porque às vezes você vai querer fazer o concurso dos Correios e tem coisa aqui que você não sabe porque eu também não sabia e assim, a grande maioria do pessoal que entrou nos concursos não sabia. Mas já tinha feito o concurso, já tinha pedido demissão da empresa que trabalhava e aí estava dentro dos Correios. Bom, então para você, primeira coisa, você já se inscreveu no canal? Então, bora para o segundo tópico aqui, concurso dos Correios. Concurso dos Correios, o que acontece com relação ao concurso dos Correios, certo? O concurso dos Correios provavelmente deve sair em alguns períodos aí, a gente não sabe de fato qual vai ser a data, mas deve sair em breve, porque tem necessidade. Então, se tem necessidade, provavelmente o governo federal, junto com a empresa, deve proporcionar essa questão do concurso público para atender a demanda, certo? E aí surge aquela questão assim, puxa vida, vale a pena eu fazer o concurso dos Correios? E aí você vai ter que avaliar. Você que vai ter que fazer essa questão de se vale a pena ou se não vale a pena onde você está, tá bom? Bom, eu trabalhei na empresa dos Correios do ano 2011 a 2024. Eu fui carteiro, entrei na empresa carteiro, fui supervisor, coordenador e gerente de unidade de centro de distribuição. Então, nesse longo caminho aí, eu carreguei algumas bagagens, alguns conhecimentos que tem grande valia para nós, pessoas. Fiz muitos amigos, tem muitos companheiros nossos aí, e assim, pessoas maravilhosas. E eu vou falar para você primeiro, a empresa Correios é uma empresa maravilhosa de trabalhar. Eu sempre gostei e assim, tenho a minha autoestima e a minha consideração pelos Correios, porque é uma empresa sensacional de trabalhar, mas, vírgula, coloca uma vírgula aí, tem as suas situações que você tem que avaliar se compensa para você trabalhar lá ou não, tá bom? O Correios, ele é uma empresa pública, então vou explicar de forma bastante sucinta, bem detalhada para você conseguir entender o que é o Correios. Bom, o Correios ele é regido pelo CLT, ou seja, não é estatutário, tá bom? Então, se você pensa em fazer um concurso para você ter estabilidade, eu quero ficar estável, esquece, Correio não é aqui não, vai para outro lugar, porque Correio não tem condição de você ficar estável não, tá bom? Então, ele é um emprego CLT, carteira assinada, isso. O que é a carteira assinada? Então, você vai ter FGTS, vai ter férias, aquelas coisas de carteira de trabalho permite nós termos, tá bom? Então, com relação a estatutário, ele é? Não. Ele é uma empresa pública. Qual que é a diferença dele com a empresa privada? Que uma parte do lucro ele tem a responsabilidade de passar para o governo federal, tá bom? Porque ele tem um monopólio das cartas, telegrama, malote, algumas coisas ele tem o monopólio e com base nisso ele tem a obrigação de passar à União uma parcela de 50% do lucro ali que pertence à União. Mas, para te explicar um pouquinho, um conceito mais aberto, o Correios em si, ele é uma empresa que ele mesmo se autossustenta. Ele não utiliza dinheiro público, ele não utiliza dinheiro da União. Como que o Correio ele vive? Ele vive como qualquer empresa particular, que vende, produz. Então o Correio ele vende o serviço de entrega, o cliente o cidadão vai lá e paga esse dinheiro que ele paga os funcionários, paga os equipamentos, paga o operacional e toda a nossa parte de burocrático da empresa. Entendeu? Então tudo é pago com essa questão dessa demanda desse dinheiro. Então o Correio ele não recebe
dinheiro público. Que fique claro para você aí, às vezes já ouviu muito falar assim, o Correio, a União banca, cuidado, tá? A União, ela tem uma parcelinha de pegar ali uma partezinha do lucro ali de 50% da União, é dever, é correto, e é por causa disso que o Correio tem um monopólio, mas faz parte, tá bom? Eu, trabalhando no Correio, é uma empresa sensacional de trabalhar, gostei muito, aprendi muito, e assim, para mim foi uma grande vivência. Então não tenho nada a reclamar da empresa dos Correios, muito pelo contrário, só tenho a agradecer. Então, para você entender, ele é uma empresa pública, então, através do serviço que ele vende ao cliente, que é a questão da entrega, ele se mantém. Então, só que para ele se manter, ele precisa o quê? Cumprir algumas metas, cumprir algumas demandas. Porque coloca assim, quando atrasa a sua encomenda, atrasa as suas cartas, você fica feliz? Então ele precisa colocar dentro do prazo essas questões. Como ele tem um monopólio, ele tem que cumprir alguns determinado prazo com o serviço de monopólio. E com relação à entrega de encomenda, é concorrencial, ele precisa fazer essa questão da concorrência, para tentar cumprir junto com a concorrência ou mais ágil que a concorrência, tá bom? Então, quando a gente fala de produtividade, você vai ser cobrado. E vai ser cobrado para você poder entregar dentro do prazo. Então, se você está fazendo um concurso para carteiro, você vai ter uma meta de carteiro, entendeu? Que tem uma questão de meta para entrega, meta de colocar os objetos na ordem, mas isso daí pode ser falado mais para frente depois para você, tá bom? Então, que fique claro, empresa pública, ou seja, ele é uma empresa regida pelo regime CLT e você vai ter, não é estatutário, ou seja, você vai ter que trabalhar mesmo como se estivesse trabalhando numa empresa privada. Ficou claro para você? Então tá bom. Coloquei aqui, ó, após aprovação. O que é após aprovação? Você foi lá, fez o exame físico, exame médico, passou na prova, passou em tudo. Foi aprovado, chegou o telegrama, chamou, vamos, entra no correio. E aí? Você passa por uma avaliação, que a gente fala, uma avaliação que toda empresa tem. Ou seja, você precisa cumprir 50% da produtividade dos carteiros. Ou seja, se o carteiro tem a produtividade de 1000, você tem que produzir pelo menos 500 objetos ali, entendeu? Você tem essa demanda durante aquele período de análise que é a questão da aprovação. É aquele período, não é um período probatório, mas é de experiência que a gente fala, tá bom? Então assim, após a aprovação, você vai ter esse período aí ainda para poder fazer essa questão toda aí de conseguir se adequar para conseguir cumprir as demandas, certo? Só que lembra, aquilo ali é 50%. Às vezes vai ter, que você vendo o número real, você vai ver que tem algumas demandas que você precisa se dispor um pouco mais, tá bom? Questão de visão minha, eu coloquei aqui visão minha porque é com relação aos Correios. Bom, a empresa em si, ela é boa de trabalhar. Só que o que acontece com as pessoas que estão lá trabalhando? Muitas delas pensam em sair dos Correios. Não vou falar para você que não, que uma grande parcela por onde eu trabalhei, conversei, trocamos ideias, a grande maioria pensa em sair. Por quê? Porque o Correios é uma empresa que trabalha, você coloca na sua cabeça, lá trabalha, e trabalha bastante, não é pouco não. Então, por que eu falo dessa forma? Porque às vezes as pessoas entram lá e achando assim que eu vou ficar tranquilo, eu quero poder ficar ali sossegado, tá com sol, você tem que ir para a rua, tá com chuva, você tem que ir para a rua. Então assim, faz parte do serviço de carteiro. Então, se você está pensando em fazer serviço para carteiro, você já fica aí a questão do meio avisado dessa questão, com sol ou com chuva, você vai acabar indo para a rua, entendeu? Para poder realizar as entregas, porque o cliente, ele quer receber, e assim, tem uma demanda de prazo para cumprir. Então, para você entender assim no modo geral, a empresa dos Correios, os pessoal que trabalha lá dentro, uma grande parcela pensa em sair. Entrou no Correios achando que era uma empresa, que ia ficar mais tranquilo, e quando você chega lá dentro, que você já está lá dentro, que você vê que o negócio tem que produzir, opa! Aí fala, não, eu quero um serviço mais tranquilo. Poderia ter ficado onde eu estava. Onde eu trabalhava era mais tranquilo. Então assim, avalia.
Se vale a pena você ter que trabalhar, desgastar mesmo, ou se vale a pena você estudar um pouco mais e passar no outro concurso, se vale a pena, se esse é o seu objetivo, se é o seu sonho. Se é seu objetivo, segue em frente, taca a ficha, como se diz, e vamos que vamos, porque se é seu objetivo, você vai conseguir e assim, vai ser um ótimo empregado, entendeu? Então, mas faz essa análise, essa autoanálise para você entender o que você quer para você, tá bom? Porque tudo isso é importante. Porque às vezes a gente se pergunta, se faz, puxa, agora eu já estou aqui. Aí é diferente. Aí você já pediu demissão do seu serviço, você já saiu da empresa que você trabalha, você já pediu demissão do concurso que você trabalha. Então assim, avalia tudo o que tem nos Correios para ver se compensa você fazer dessa forma. Bom, com relação a salário, eu não trouxe aqui o valor exato que hoje está pagando na questão dos Correios, mas eu vou colocar na descrição. Então, depois você dá uma olhadinha na descrição quanto que é o salário base. Esse salário base você vai entender. Hoje, um carteiro, ele recebe o salário base, certo? Salário base. Acho que vocês não estão vendo, né? Ó. Então, ele vai receber o salário base, mais 30% do ADC, que é atividade ADC. Distribuição e coleta, tá? Que é a questão da atividade que você faz na rua externa. Então, o carteiro externo, ele vai receber o salário base mais 30%, certo? Ficou claro? E em cima disso aí vem os descontos. Se você pega, passa 6%, qual é a questão do CLT normal, certo? Então, assim, para você entender se vale a pena ou não. Deve estar beirando aí, eu vou colocar, vou deixar na descrição para ficar certinho o valor exato, e aí eu já coloco lá com 30% quanto que sai hoje o salário de carteiro, para você ter uma noção se vale a pena ou não. Tá. Questão de benefício. Benefício. Quais são os benefícios dos Correios? Quando eu entrei, a gente não pagava plano de saúde. O plano de saúde era gratuito, ou seja, eu tinha o plano de saúde, eu só pagava se eu utilizava e eu pagava uma porcentagem. Com o passar do tempo, houve umas mudanças na empresa, houve algumas reestruturação e aí passamos, nós empregados, a pagar uma mensalidade, mas a coparticipação. Então o que acontece? Com essa questão do benefício, aconteceu que dependendo da condição, talvez compensa ou não compensa você manter o plano de saúde. Algumas pessoas manteve, outras simplesmente saiu. Na época que eu estava na empresa, chegou um momento que eu saí fora do plano de saúde, porque para mim já estava insustentável bancar o plano de saúde, certo? Mas tem pessoas que manteve sem nenhum problema, entendeu? Vai de cada um para fazer essa análise e avaliar se compensa ou não. Bom, esse é um benefício que você tem direito, mas você pode escolher se paga ou se não paga. Outro benefício que nós temos é o Vale Alimentação. O Vale Alimentação, para você que trabalha de segunda a sexta, ele é um valor. Para você que trabalha de segunda a sábado, ele é outro valor. Ou seja, hoje deve estar próximo aí de R$ 1.200 o Vale Alimentação da empresa, para você trabalhar de segunda a sexta, certo? Então, mais ou menos, talvez está um pouquinho mais, mas eu vou colocar também na descrição o valor aí real que está o ticket hoje dos Correios, tá bom? Com relação, fora o Vale Alimentação, você tem o quê? Você tem uma previdência privada, que a gente chama do Postales. Isso, quando você entra na empresa, eles chamam perguntando se você não quer aderir ao plano de previdência privada, que é o Postales do Correios. O que acontece nesse plano Postales? Em cima do salário base, você pode guardar até 4%. E aí vale a pena você pensar e avaliar, e é vantajoso para você fazer. Por que eu falo isso? Quando você vai e dispõe, você pode escolher de 1 a 4% do seu salário para você poder guardar ali naquela previdência, certo? A empresa, como coparticipadora, o que ela faz? Ela entra com a mesma quantidade que você escolhe pagar. Então, se você vai tirar 1% do seu salário para guardar, a empresa guarda 1% para você também. Com o passar dos anos, vai chegar um tempo que você vai conseguir sacar uma parcela desse que a empresa deposita. Tem uma regra certinha no estatuto, você vai receber se você passar.
e aí você consegue fazer a sua autoavaliação. Mas é importante por quê? Porque imagina só, hoje no Brasil, falando de investimento, nós não temos nenhum investimento no Brasil que você coloca R$1 e você recebe mais R$1, que dobra 100%. Então, vou colocar que você receba 25% desse R$1. Você coloca R$1 e tira 25%, seria 1,25. Também não temos no Brasil essa regra. E nós estamos falando que você consegue aí hoje com a Selic aí 10,5%, então você vai conseguir isso ao ano. Mas agora você imagina você poder investir numa previdência privada, onde você coloca R$1 e a empresa vai lá e coloca mais te ajudando. Então é vantajoso você talvez sempre levar na escala máxima, porque vale a pena. Até porque se você tem algum planejamento, você não tem uma previdência, isso é importante para você começar já a planejar o seu futuro, tá bom? Com relação aos benefícios, então você tem o Postales, como um benefício, eu vou falar que é um benefício porque de fato para mim é. O plano de saúde é um benefício, mas também você pode escolher se vai pagar ou não. E a questão do vale alimentação, que aí é uma escolha também, você tem direito e é um benefício que a empresa, você entra com a participação ali, bem baratinha, não faz nem assim, questão de valor, é bem pouquinho mesmo que vai ser descontado de você, mas você tem o direito desse vale alimentação, que é uma coisa ótima para você. Tá bom? Eu espero que nesse vídeo eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você ficou com dúvida em alguma coisa que eu falei, deixa aí nos comentários que depois, quem sabe, eu posso regravar um outro vídeo explicando de forma mais fácil de entender, ou às vezes não ficou bem claro, eu posso explicar de outras formas também. Tá bom? Para você se entender um pouquinho. Nesse tempo que eu trabalhei nos Correios, que foi de 2011 a 2024, eu trabalhei em várias unidades. E todas essas unidades eu me deparei com pessoas que têm a vontade de sair dos Correios, mas com uma série de situações não conseguiram e não conseguiu ainda. Mas em breve deve sair dos Correios. Então já fica um alerta para você que às vezes é isso que você está buscando? Se é, siga em frente. Se não é, começa a dar uma peneirada nos concursos que você está fazendo para ver se é aquele um que vai atender a sua expectativa. Porque isso é importante, porque querendo ou não, você entra, só que para você sair já é um pouquinho mais complicado, porque às vezes você faz planejamento, às vezes você faz conta, às vezes você não consegue ter um planejamento certinho, então o que acontece? Aí você já não pode sair mais. Tá bom? Então, espero ter esclarecido. Se você ficou aqui até o final, eu agradeço você ter ficado até o final do vídeo. Se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreva por gentileza, você vai me ajudar o canal a crescer. Deixe o seu like, eu agradeço imensamente. Tenha um ótimo dia para vocês e vamos que vamos, Tinino 300%.